santa palavra do Senhor nosso Deus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O tema que o pastor recebeu a orientação de Deus para as quintas-feiras de dezembro é deixando o passado no passado. Eu vou até tocar nisso, mas eu vou trabalhar um outro tema atrelado a esse, para não ficar repetitivo, porque eu já preguei sobre esse aqui na quinta-feira passada. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso eu que mesmo que já o tenha alcançado, ou seja, o desejo de conhecer a Cristo, de ser aperfeiçoado nele, é isso que ele está falando. Mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Algumas versões de o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado, Senhor, ajuda-nos. Tira agora toda a barreira para a Tua palavra, porque eu estou aqui para pregar a Tua palavra tão somente, e que ela encontre em cada coração terreno fértil, para que ela possa frutificar nesta noite. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção pelo Teu servo pastor, que não pôde estar aqui nesta noite, que está enfermo, que, ó Deus, amanhã quando nós telefonarmos, que nós já saibamos notícias boas, notícias da sua recuperação, porque nós cremos no Teu poder, no poder que restaura o corpo, a alma e o coração. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Pode sentar. Eu quero falar nesta noite, objetivamente, sobre alguns conselhos paulinos para 2013. Eu dei esse nome à mensagem, tá? Conselhos paulinos para 2013. Irmãos, me desculpe estar com óculos, mas eu coloquei uma letra tão pequena aqui, embora seja minha, que se não tiver óculos, está difícil o negócio aqui. Vai ficar meio complicado. Depois dos 40, aguenta. Não é verdade? Depois dos 40, aguenta. Eu tenho 42, então já estou aí. Aguenta. Inclusive o urologista, né? Aguenta. E o Senhor nos livre. Mas vamos lá. É necessário, né? Fazer o quê? Conhecer a Cristo era o alvo do apóstolo Paulo. O alvo do apóstolo Paulo era conhecer a Cristo e prosseguir conhecendo o Senhor, para o aperfeiçoamento da sua vida cristã. Será que este é o seu alvo? Eu queria que você perguntasse aí. Vou fazer só isso, só essa vez na mensagem, para não te incomodar muito. Pergunta para o teu companheiro aí do lado. Pergunta assim: o seu alvo principal para 2013 é aperfeiçoar-se na sua vida cristã? Se não é, deveria ser. Você deveria ter esse objetivo, esse alvo, como o alvo do apóstolo Paulo. No versículo 12 ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou seja, no versículo 10 ele diz: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ele já era um homem que tinha intimidade com Deus. Aí no 12 ele vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar. Porque Paulo tinha noção de que a vida cristã é, como diz lá em Provérbios, é como a vereda do justo, que vai brilhando a cada dia mais até ser dia perfeito. É como a aurora, né? Que vai brilhando a cada dia, cada vez mais até ser dia perfeito. Assim é o caminho, assim é a vereda do justo. Paulo tinha essa ideia de que ele precisava prosseguir. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a vida cristã é uma vida em que a gente deveria desejar sempre o melhor.
2013. E ninguém melhor do que Paulo para nos dar alguns conselhos práticos para a gente poder ter um 2013 abençoado, deixando 2012 para trás, deixando o passado no passado, mas olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para a palavra de Deus, olhando para o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o primeiro conselho está no versículo 14, irmão. Bem claro, bem nítido aí. Olha o que diz o versículo 14. Aliás, o versículo 13. Irmãos, não penso mesmo que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Então ele está dizendo que ele está na busca, ele está na procura da melhora, ele está na procura do aperfeiçoamento. Paulo tinha a ideia de um corredor, de um atleta, ele fala sobre isso. Assim como o atleta se prepara, se esforça, se dedica para conquistar uma coroa corruptível, e naquela época era uma coroa de ouro mesmo que ganhava na cabeça, não era medalha como nós temos hoje nos Jogos Olímpicos. Então, como o atleta se prepara e de tudo se abstém, renuncia para alcançar a coroa corruptível, eu faço da mesma forma para alcançar a coroa incorruptível que me aguarda. Então ele tinha essa ideia de aperfeiçoamento. E é o que nós precisamos ter como servos de Deus e como cidadãos. Nós precisamos ser melhores a cada dia no nosso trabalho, no estudo, na nossa vida familiar e também na nossa vida cristã e também na nossa vida ministerial. Porque todo mundo aqui tem um ministério. Deus tem um ministério para você. Cada um aqui tem pelo menos um dom. Pastor, eu estou pregando sobre os dons espirituais. E Paulo então vai dizer, a primeira coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. É o passado do passado. Você quer ter um 2013 abençoado? Esqueça aquilo que o paralisou em 2012. Quando Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ele não está necessariamente dizendo que ele apagava da memória tudo que passou, porque isto é praticamente impossível. Mas ele está dizendo que ele não ficou, ele se esforçava para não ficar preso ao que passou, para olhar adiante. É como se ele fizesse uma autoanálise da vida dele. Só isso não foi legal em 2012. Isso me paralisou no trabalho em 2012. Não foi bom. Isto me atrapalhou na minha caminhada cristã. Isso não fez bem à minha família. Isso não me desenvolveu. Isto não fez bem à minha saúde em 2012. Isto não fez bem à minha vida ministerial. Isto não fez bem à minha saúde espiritual. Isto me paralisou. Eu preciso esquecer. Isto me traumatizou. Eu preciso vencer. Eu preciso superar. Eu preciso esquecer. Um exemplo claro disso é José. No capítulo 50 de Gênesis, versículo 19, 20, ele diz para os seus irmãos: o seu pai havia morrido Jacó e os irmãos ficaram preocupados. Será que José ainda guarda algum rancor, alguma mágoa, porque nós o vendemos? O traímos? E José percebeu isso e disse: fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque eles chegaram para José e disseram: o nosso pai antes de morrer disse para a gente, você nos perdoar. E José disse: fique tranquilo, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, como se vê no dia de hoje. Amém? O que ele estava querendo dizer? Eu sei o que vocês fizeram, mas é como se eu estivesse esquecido. Não vai me paralisar mais, não vai me atrapalhar mais. Enquanto José estava no processo de testar os seus irmãos, aquele processo de saber em que tipos de homens seus irmãos tinham se tornado, ele estava paralisado, ele estava preso, não mais na masmorra, mas preso no trauma do passado. Mas
se libertou. Aí ele estava preparado para avançar. Nada o seguraria. O que o amarrou nesse ano de 2012? Deixe para trás aquilo que o paralisou. Repita comigo: eu preciso deixar para trás aquilo que me paralisou. Eu preciso esquecer, renunciar aquilo que me paralisou em 2012. Segundo conselho prático que ele vai dar: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Sabe o que significa? Avance em 2013 naquilo que deu certo em 2012. Amém? Repita comigo: eu preciso avançar em 2013 naquilo que deu certo em 2012. Esqueça o que não deu certo. O que deu certo, melhore, aperfeiçoe, avance, cresça, se desenvolva mais naquilo que deu certo. Salomão, em 1 Reis capítulo 6, você vai ver a descrição da construção, do início da execução do projeto do Templo de Jerusalém. E você vai ver que Salomão, ele prossegue, ele avança naquilo que já existia. Davi sentiu um desejo no coração de construir um templo para o Senhor. Mas Deus disse através do profeta Natan que ele não iria construir, porque ele era guerreiro e tinha as mãos sujas de sangue. E que não era a função dele. A função dele não era construir. A função dele era governar e guerrear. Então Deus promete que da sua descendência ele levantaria aquele que ergueria a sua casa, o templo. E este era o seu filho Salomão. Então Salomão pega o projeto do templo que Deus deu a Davi e executa aquele projeto. Sabe o que significa? Salomão reconheceu que o projeto que havia sido idealizado por seu pai era uma grande obra e que tinha dado certo no projeto e precisava sair do projeto e ir para a prática. E o que ele faz? Ele pega aquilo, não modifica nada e executa exatamente como estava na planta, exatamente como estava no projeto de Deus, a visão que Deus dera a Davi. E ele executa aquilo. O que Salomão faz? Salomão avança naquilo que havia dado certo. Nós precisamos aprender a avançar naquilo que está dando certo. Vira o jejum e a oração deu certo na tua vida? Avance, melhore, venha mais. Vira a escola dominical, deu certo na tua vida? Venha mais, seja mais frequente. Vira os cultos de quinta-feira, foi bom para você? Então avance mais nisso. Vem. Vira a reunião das mulheres gerando vida, foi bênção. Vira o congresso, foi bênção. Vem as reuniões também mensais. Vira as reuniões dos homens, foi uma bênção? Foi. Então venha mais em 2013. Seja mais frequente em 2013. Chegar cedo no trabalho e deu certo, melhore nisso. Avance. Avance naquilo que deu certo em 2012. Deu certo em 2012, avance em 2013. Amém? Amém. Terceiro conselho. Repita comigo. Avançar significa aperfeiçoar. Pegou? Avançar significa aperfeiçoar. Repita comigo. Avançar significa aperfeiçoar. O que você precisa aperfeiçoar na sua vida? Terceiro, prossiga. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo. Sabe o que significa prosseguir? Prosseguir significa buscar coisas novas. Amém? Eu esqueço o que não deu certo, eu avanço no que deu certo e eu busco coisas novas. Repita comigo. Eu esqueço o que não deu certo,
Eu avanço no que deu certo e eu busco coisas novas. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nós achamos que esse versículo só cabe para aquele que precisa se converter. Ele cabe para cada um de nós. Todos os dias devemos ter coisas novas na nossa vida, experiências novas com Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Prossiga buscando coisas novas. A Bíblia Sagrada diz que Moisés havia morrido. Josué capítulo 1. E Deus levanta Josué e diz que agora, Josué, é tempo de coisas novas. Meu servo Moisés já morreu. Agora é coisas novas. Que coisas novas? Tu farás o meu povo herdar a terra prometida. Está com você. Coisas novas agora é com você. Coisas novas? Coisas novas. Você vai fazer o povo atravessar o Jordão. Agora não é mais o Mar Vermelho. Agora é o Rio Jordão. É coisa nova. E não vai ser do mesmo jeito. Não vai ser. Lá Moisés estendeu o cajado. Aqui vai ser completamente diferente. Por quê? Porque eu sou o Deus de coisas novas. Eu não sou o Deus de mesmice. Amém? Eu sou o Deus de coisas. Não queira ser o mesmo que você foi em 2012, 2013. Seja melhor. Faça igual Eliseu falou com Elias. O que você quer que eu te faça? Você quer ser como eu? Eliseu disse para ele: não, eu quero ser melhor do que você. Eu quero a porção dobrada que está sobre você. Aí todo mundo disse: nossa, que ambicioso, que metido. E Deus olhou do céu e falou assim: que coisa maravilhosa. Esse aí que eu gosto. Ele quer mais. Amém? Há um hino antigo do cantor cristão que eu gosto muito que diz: mais de Cristo eu quero ter, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, da sua pureza e mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo. Em 2013, tenha mais de Cristo. Paulo está dizendo: ainda não tenho alcançado, eu prossigo, eu quero mais, eu quero mais de Jesus. Eu quero mais do Senhor. Eu sou Deus de coisas novas. Agora é diferente. Agora os sacerdotes vão na frente, carregando a arca. E quando eles colocarem o pé no rio, vai dividir as águas. E agora não vai dividir uma banda para cá de água e outra banda para lá. Não, porque o Rio Jordão ele é diferente do Mar Vermelho. O Rio Jordão é o rio que desce. Então as águas que vão descer lá para o Mar Morto. As outras vão fazer uma parede aqui. Então vai ser diferente do que na travessia do Mar Vermelho. Vai ser uma parede de água só. Porque eu sou Deus de coisas novas. Faço novas todas as coisas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Prossigo para o alvo. Esse é o quarto conselho. Repita comigo: para o alvo. Em último lugar, tenha alvos, metas, objetivos em sua vida, em 2013. Amém? Eu já estou começando a enumerar os alvos, as metas e os objetivos para 2013. A minha vida. No trabalho, o que eu tenho que fazer, como pastor, o que eu tenho que fazer, ministério, como alguém que escreve. Eu não me considero um escritor, me considero um protótipo de escritor, um pré. Estou aprendendo ainda, eu já tenho alguns projetos nessa área, porque a gente está sempre crescendo e sempre aprendendo. Amém? Tenha alvos na sua vida. Quais são as metas para você em 2013? Quais são os objetivos que você tem para 2013? Quais são? Daniel é um dos personagens do Antigo Testamento que mais me chamam a atenção.
Um é José, que eu acabei de citar, mas outro é Daniel. Pela sua capacidade de comprometimento com Deus. E ontem eu estava no aniversário conversando com o pastor Antônio, nós estávamos na mesma mesa lá do aniversário, e entre um salgadinho, um refrigerante, um suquinho e tal, a gente foi conversando. Às vezes o bolo não queria cair na boca dele, mas eu às vezes a gente dava uma limpada de boca, um golinho para descer, para entalar. E o assunto era exatamente esse: a falta de comprometimento de muitos crentes nos dias de hoje. Daniel nos dá uma lição de compromisso. Ele tinha metas, ele tinha alvos para a sua vida, e ele fazia valer essas metas, esses alvos. Olha o que ele diz. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel 1:8. Ele botou isso como uma meta, ele botou isso como objetivo. A comida que o rei come é uma comida sacrificada a ídolos, e eu não quero me contaminar. Então eu não vou me contaminar. Eu vou comer legumes. Repita comigo: vou comer legumes. Sabe o que significa legumes? Sabe o que significa as iguarias do rei? Sabe o que significa? As coisas que agradam a carne. O pecado, a idolatria, a prostituição, a pornografia, as coisas que agradam a carne. Sabe o que significa legumes? Tudo aquilo que agrada a Deus. Daniel disse: eu vou me alimentar de legumes. Olha aqui o legume do crente. Olha aqui o legume do crente, ó. Olha aqui o legume do crente. Você come legumes? Você gosta de legumes? Ou você é daquele que é enjoado para comer? Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Olha aqui o legume do crente, ó. O legume do crente se chama Palavra de Deus. Alimente-se da Palavra de Deus, que você não vai ter nenhuma vontade de comer os manjares do rei. Amém? Tem muita gente comendo os manjares de Satanás, porque não se alimenta da Palavra de Deus. Bota a palavra lá e só pega no outro dia do culto. Não está nem aí para a Palavra de Deus. Tem ministérios que não estão nem aí para a Palavra de Deus, porque só pregam naqueles versículos de só vitória. O restante da Bíblia esquece. Nós estamos estudando Amós. Eu não sei o que determinadas igrejas e ministérios fazem com o livro de Amós. Eu não sei. Ou melhor, sei, não fazem nada. Não pregam, não ensinam, porque aquilo vai justamente contrário à proposta deles. Mas é a palavra de Deus. Eu acho muito complicado aceitar a Bíblia e não aceitar o pacote completo. Tem que aceitar o pacote completo. Somos mais que vencedores. Somos. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aceite o pacote completo. Amém? Senão você fica só no oba-oba. E crente oba-oba não tem resistência nenhuma. Crente oba-oba levanta no meio do culto e vai embora. Crente oba-oba não suporta quando a palavra vai lá e pum! Aí ele, essa caiu muito mal, não dá. Essa não caiu bem. Não caiu bem. Sabe por quê? Porque o estômago está cheio das iguarias do rei. Sabe por quê? Porque o estômago está cheio das bolotas que os porcos comem. Tem que fazer como o filho perdido: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Aí está tudo tranquilo. Aí está tudo beleza, beleza, beleza. Olha o que ele disse: e pôs Daniel no seu coração o desejo de orar durante 3 períodos a cada dia ao Senhor seu Deus. Não são 3 orações, são 3 períodos de orações, senão você
diz, pastor, já botei Daniel no bolso. Oro antes do café da manhã, oro antes de almoçar, oro quando estou na condução para não ser assaltado, e oro para o engarrafamento ser destruído na minha frente. São 3 períodos de oração. Tem algo de ser, de comer o legume da palavra. Tem algo de viver uma vida de oração. Daniel 6:10, em 2013. Daniel 10:3. E durante 3 semanas, 21 dias, eu orei e jejuei ao Deus do céu. Sabe o que significa isso? Em primeiro lugar, não se contamine com os manjares. Sabe o que significa? Como legumes. 2013, tenha como meta, uma sugestão para mim e para você. Tenha como meta, tenha como alvo, alimentar-se da palavra de Deus. Segundo lugar, orar em 3 períodos. Sabe o que significa? Ter uma vida de oração em 2013. Terceiro lugar, jejum e oração. Sabe o que significa? Consagração. Durante 21 dias. Sabe o que significa? Propósito. Faça propósito com Deus em 2013. O nosso Deus é um Deus de propósito. Não é um Deus de propósito, não, no sentido de propósito. É um Deus que tem propósito ao agir. Ele não age de qualquer forma. Ele não age de qualquer jeito. Ele não é tudo desorganizado. Ele sabe como agir, quando agir, de que forma agir, como vai agir, de que jeito vai agir, quem ele vai usar, para que vai usar, por que vai usar, como vai usar. Ele é Deus. Amém? Amém. E aí, como é que você está? Porque isso aqui já me deu umas chicotadas bonitas lá em casa hoje à tarde. Mas bonita mesmo. Eu preciso viver uma vida de oração em 2013. Eu preciso me alimentar mais da palavra em 2013. E eu preciso me consagrar. E eu preciso ter propósitos com Deus. Quem sabe o teu propósito é: vou subir ao monte uma vez por semana. É um propósito. Vou entrar no meu quarto, orar ao meu pai em segredo. Meu pai que vem em segredo vai me recompensar. É um propósito. Qual é o teu propósito? Você tem algum propósito para a tua vida espiritual em 2013? Você tem algum propósito? Pastor, eu estou tão atolado aí para comprar o frangão rica. Eu estou tão na berlinda aí para comprar o Chester, o churrasquito de gatito que eu vou fazer lá em casita, que eu não estou nem preocupado com o propósito da minha vida, pois deveria estar mais do que com o churrasco. Muito mais. Não, meu propósito em 2013 é ser o melhor crente. Meu propósito em 2013 é ser um crente espiritual. Meu propósito em 2013 é ter um ministério e levar à frente esse ministério. Meu propósito em 2013 é ser segundo o coração de Deus. Ser um adolescente segundo o coração de Deus. Ser um jovem segundo o coração de Deus. Ser um adulto segundo o coração de Deus. Ser um ancião segundo o coração de Deus. Mas ser segundo o coração de Deus, irmãos, chegar de pé. Conclusão. Qual a conclusão que o apóstolo Paulo chegou dessas lições práticas aqui, esses conselhos para 2013? Eu chamaria a conclusão de Paulo como um objetivo síntese, ou meta síntese. Vocês já ouviram falar em JK? Quem já ouviu falar em JK? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Presidente que construiu o Brasil. Quando ele assumiu o poder, ele tinha
5 metas, mas ele tinha a ambição de fazer o país andar 50 anos em 5. E ele chamou a construção da nova capital, ele chamou de meta síntese do seu governo. O que é a meta síntese? É aquilo que traduz, é aquilo que vai ficar para a história como a síntese do meu governo. E ele estava correto. Você vai lá em Brasília, tem um memorial JK. Eu chamei isso aqui de a meta síntese de Paulo. O objetivo síntese que deve ser o que vai marcar a nossa vida em 2013. Eu faço isso tudo, esqueço, prossigo para o alvo. Tenho alvos para receber um prêmio de ter uma soberana vocação, de uma chamada celestial e ministerial em 2013. Sabe qual é o prêmio para Paulo? Não é a medalha, não é a coroa, embora ele tenha dito isso, da coroa incorruptível. Nesse texto aqui, o prêmio para Paulo é ter a chamada ministerial, é ter uma chamada celestial, é prosseguir na vocação celestial, é prosseguir na vocação ministerial. Qual é a tua vocação? Não estou falando da vocação profissional, eu estou falando da vocação ministerial. Qual é a tua vocação? Como, onde, em que Deus vai te usar em 2013? De que forma? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra ela é tão tremenda, maravilhosa, e ela nos ensina, ela nos exorta a que deixemos a vida medíocre, espiritualmente falando, a que deixemos a vida sem graça, sem sal, uma vida inexpressiva, espiritualmente falando, para darmos um salto na nossa vida cristã. E termos salto, termos meta, termos propósito, termos objetivo, crescermos na Tua presença. Nós nos recusamos a sermos nanicos espirituais, anões espirituais. Nós queremos ser gigantes espirituais. Ajuda-nos, Senhor, porque não é fácil. Não é fácil vencer a preguiça, não é fácil vencer o cansaço, não é fácil vencer a frieza, não é fácil vencer o secularismo, o mundanismo que muitas vezes quer penetrar dentro da tua casa. Não é fácil, mas é necessário. Ajuda-nos. Nós queremos ser crentes que façam uma diferença em 2013. Que estejam aliançados contigo, com a Tua palavra, com a igreja, com o ministério, onde o Senhor nos plantou. Nós queremos, meu Deus, ser conduzidos e guiados pelo Teu Espírito, para uma vida que verdadeiramente vale a pena. Não é fácil. O pecado tão de perto nos rodeia. O inimigo brama como leão, rugindo, querendo nos tragar. Mas nós sabemos que se nós buscarmos a Tua presença, nós o encontraremos. Porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nesta noite, eu me coloco nessa posição. E cada um aqui nesta noite, que
que tem esse propósito certamente estará se colocando nessa posição também. Nós queremos ser melhores do que fomos em 2012. Nós não aceitamos sermos a mesma coisa. Nós queremos ser melhores. Nós queremos a porção dobrada. Nós queremos mais milagres na nossa vida. Nós queremos mais bênção, mais vitória, mas sabemos que teremos que pagar mais ainda o preço. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Em nome do Senhor Jesus, quem aprova a oração, diga amém. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Ajuda-nos em tudo, que nós possamos ter a Tua direção, que nós possamos fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Antes de pegar a bênção, eu me lembrei de um recado. Após o culto, Clarinha e a sua família convida os irmãos para estarem ali atrás, pegando um pedacinho de bolo do aniversário dela, tá? Ali atrás da cantina, para você estar comendo e participando desse momento aqui. Tá bom? Antes de ir embora, dê uma passadinha, são 9 horas e 2 minutos. Nós estamos atrasados 2 minutinhos só. Atrasado não, porque o culto às vezes termina 9h15, então nós estamos dentro da figura. Estamos dentro da figura, mas vamos lá. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra. Amém.